Meus irmãozinhos queridos, meus irmãozinhos na fé, que Jesus abençoe. Eu aqui lhes desejo toda a paz e todo bem. E olhe que paz e bem não é somente uma saudação, mas paz e bem é também uma espiritualidade. Quando São Francisco dizia, paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã, estava querendo despertar em todos nós este desejo. 24 horas vivendo em paz, 24 horas passando somente, fazendo o bem. Você compreendeu? Paz e bem é puro evangelho. É isso aí. Paz e bem, meu Brasil. Mas olha aí o cenário de fundo deste mês. É o interior da igreja do convento de São Francisco em Salvador, Bahia, inaugurada em 1587 e destruída pelos holandeses. As obras de reconstrução duraram 30 anos, terminando em 1783. Mas, queridos irmãos, como nós vamos avançando neste mês, meditando sobre as curas de Jesus, eu tenho certeza de que nós já estamos começando a compreender melhor de que realmente Jesus, no meio de nós, ainda hoje, permanece sendo o Jesus que cura através de diversas maneiras. Porém, de um modo direto, Jesus continua sendo o Jesus que cura nos meios oficiais que ele instituiu na igreja. Isso nos leva a compreender, e a Mãe Igreja ensina, que esses meios oficiais, que são os sacramentos, têm eficácia de agir por si mesmo na cura que procuramos. Por exemplo, o sacramento da confissão é a cura do pecado. A unção dos enfermos, que também foi criada por Jesus, é realmente o sacramento que promove a cura das enfermidades. E aqui até eu quero testemunhar sobre a força da unção dos enfermos. Irmãos, 90% dos doentes em que eu ministrei a unção dos enfermos ficaram curados. É inacreditável. É uma estatística minha, como padre. Não sei dos outros irmãos sacerdotes, mas eu tenho constatado, são verdadeiros milagres aqueles que Jesus faz através da unção dos enfermos. Porque é a força de Jesus que cura, que age através do óleo que o bispo abençoa na Semana Santa. Agora, acontece que muitas famílias só chamam o padre quando os enfermos da família já estão morrendo. Isso não deve ser assim, isso é errado, erradíssimo. Em caso de perigo, de morte, devemos chamar mesmo. Mas a unção dos enfermos não é para pessoas agonizantes somente. É também, mas não só. A unção dos enfermos é um sacramento de vida. A unção dos enfermos é um sacramento de cura, E é por isso que não se chama mais extrema unção, como era antigamente, mas sim unção dos enfermos. É para ressuscitar da enfermidade. Veja o texto de Santiago, como é bem claro. Vamos ver aqui na nossa Bíblia, o texto de Santiago. Texto de Santiago, um momentinho, está aqui. Santiago 5, versículos 13 a 15. Santiago pergunta, alguém está enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre os enfermos, ungindo-os com o óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. É Tiago 5, versículos 13 a 15. Vocês observaram? O texto não diz assim, se alguém estiver agonizante, chame os sacerdotes da igreja. Pelo contrário, diz, se alguém estiver enfermo, chame o sacerdote. E acrescenta com grande esperança, está aqui, a grande esperança. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o restabelecerá. É o que está escrito aqui. É Tiago 5, versículos 13 a 15. Sabe, meus irmãos, se vocês estiverem enfermos em sua casa, não deixe para chamar o padre somente na hora em que a situação da saúde estiver irreversível. Se a pessoa está doente, com uma doença grave, ela precisa receber urgentemente a unção dos enfermos. Por exemplo, antes de uma operação, etc. Toda vez que a oração for propícia, precisamos nos aproveitar deste sacramento que Jesus inventou. E este sacramento é tão lógico, irmãos, que na administração dele nós oramos pelos médicos, oramos pelos enfermeiros,
oramos por todos os profissionais da saúde e oramos até para a família que cuida do doente. Enfim, para todos aqueles que estão dedicados à cura daquela enfermidade. O sacerdote ora por todos. Vamos ouvir um trechinho litúrgico da oração dos enfermos? Eu me lembro bem, uma oração diz assim: para que Jesus assista todos aqueles que estão a serviço dos enfermos, roguemos ao Senhor. Vocês perceberam? Na oração dos enfermos também se ora pelos médicos e também se ora por todos os profissionais da saúde envolvidos naquela enfermidade. Meus irmãos, eu sou testemunha de que grandes milagres têm acontecido quando uma cirurgia difícil é aliada à unção dos enfermos. Aliás, qual é a cirurgia que não depende da bênção do Senhor para se obter êxito? Qual? Uma cirurgia não depende só do médico. Uma cirurgia depende da graça de Deus que mobiliza a mão do médico. Uma cirurgia depende da graça de Deus que orienta a inteligência do médico, que atua através do remédio. Depende da graça que acompanha a mão do médico. Irmãos, em se tratando de uma cirurgia para salvar, eu não tenho dúvida. Somente Deus é o Senhor da vida. Você que está me vendo e ouvindo, você concorda comigo? Agora, abordando uma outra questão a respeito desse sacramento que previne a saúde, eu tenho lido em teólogos abalizados que concordam em afirmar que, depois dos 60 anos, todo cristão batizado tem o direito de receber a unção dos enfermos, com o objetivo de uma preparação para uma velhice feliz. Vamos consultar o Novo Catecismo Católico. Novo Catecismo Católico está no número 1514 a 1515. Observe o que está escrito aqui, o Novo Catecismo da Igreja. A unção dos enfermos não é um sacramento só para aqueles que estão agonizantes. A unção dos enfermos pode e deve ser ministrada quando o fiel começa a correr perigo por motivo de doença, ou por motivo de debilidade física, ou por motivo de velhice. Permite-se também receber a unção dos enfermos antes de uma cirurgia de risco. Aqui eu pergunto, qual cirurgia não é cirurgia de risco? O catecismo diz ainda, também, escute bem, também é permitido dar a unção dos enfermos para as pessoas de idade avançada com uma fragilidade que se acentua. Irmãos, por aí se vê que a teologia mais recente esclarece o nosso discernimento. Vamos pensar juntos. Você que está me vendo e ouvindo, certo que 60 anos não é uma velhice em plenitude, mas 60 anos já não é um início da terceira idade. Então fica aí a opinião dos teólogos mais recentes. Contudo, cada um deve consultar o padre da sua paróquia e também obedecer o bispo da sua diocese, é lógico. Agora, eu não entendo é porque muita gente tem medo de receber a unção dos enfermos. Receber a unção dos enfermos não é um diagnóstico de morte, de jeito nenhum, pelo contrário. A unção dos enfermos é um sacramento de vida, é sacramento de cura, é sacramento de ressurreição. A unção dos enfermos é a presença viva no meio de nós de Jesus que cura através do óleo que é abençoado pelo bispo na Semana Santa. Vamos nos recordar o que diz a carta de Santiago. Você está lembrado? A carta de Santiago nos dizia assim: a oração da fé salvará o doente e o Senhor o restabelecerá. Nós percebemos como a unção é um sacramento de cura? É isso, irmãos. Junto com o médico, deve entrar também na sua casa o padre. Um completa o outro. É o que diz o texto do apóstolo Tiago, você está lembrado? Diz assim: alguém está enfermo, chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre o doente, ungindo com o óleo em nome do Senhor. É Tiago 5, versículos 13 a 15. Você compreendeu? Se alguém está enfermo, chame os sacerdotes da igreja. Ouça bem, se alguém está enfermo, chame os sacerdotes da igreja. Palavra do Senhor. Salve
Canta Coração é um CD muito útil para grupos, encontros, movimentos, comunidades, presentear amigos ou simplesmente para ouvir e orar, porque traz a faixa da bênção especial de Frei Jorge da Paz. Conheça também o CD O Terço com a Rainha. Você pode ajudar o próximo a orar ofertando o que há de melhor para evangelizar. CD O Terço com a Rainha, com a participação especial de Frei Jorge da Paz. Faça uma experiência, ore o terço todos os dias e sinta os resultados da luz do Espírito Santo envolvendo todo o seu ser. Para obter os CDs Canta Coração e o Terço com a Rainha, basta uma doação extra para receber o seu pedido aí na sua casa, já com o frete pago. Obtenha mais informações ligando para a nossa associação Maria Rainha da Paz em horário comercial e faça já sua reserva. O nosso telefone é 11 5524 6615, 5524 6615. É importante lembrar que todos os direitos serão revertidos para as obras sociais de Frei Jorge da Paz. Misericórdia nossa. Meus irmãos, ao ler os evangelhos, vamos descobrindo novos conceitos sobre as curas de Jesus que são realizadas fora dos meios tradicionais que Jesus inventou para curar. Os meios tradicionais que Jesus inventou são a confissão para curar os pecados, a unção dos enfermos e o atendimento médico para curar as enfermidades. Aqui um parênteses, eu incluo as curas feitas pelos médicos como um meio tradicional que Jesus inventou para curar. Porque na minha fé, não é o médico que cura. Para mim é Jesus que cura através do médico, como cura através do padre. É verdade, meus irmãos. O amor de Jesus que cura com a força da unção dos enfermos também pode agir diretamente através dos médicos e dos remédios que os médicos especialistas receitam. Vamos ver este conceito na Bíblia. É um testemunho do Espírito Santo. É eclesiástico. Vamos achar aqui Eclesiástico, capítulo 38, versículos de 1 a 3. Você pode conferir. Eclesiástico 38, de 1 a 3. Observe. Honra o médico por causa da sua necessidade. Escute bem. Pois foi o Altíssimo que criou o médico. Está aqui escrito. Toda medicina provém de Deus. Assim também foi o Senhor quem fez a terra produzir os medicamentos. Por isso o homem sensato não despreza os medicamentos. Você viu que trecho maravilhoso? Confira Eclesiástico 38, versículos de 1 a 3. Nesse texto não está claro. É Jesus quem atua através do médico e é Jesus quem atua através do medicamento. O texto é luminoso. O médico foi o Altíssimo que criou. Os medicamentos foi o Altíssimo que criou. Agora, além destes meios tradicionais de mover a saúde através dos quais Deus age com o seu poder de curar, que são a unção dos enfermos, os medicamentos, o atendimento médico, descubra, irmãozinhos, na Bíblia que Deus também quer se servir. Ouçam bem o que eu digo. Deus quer se servir dos seus ministros ungidos e atuar através das mãos e pela oração de cura, segundo o que leio nas páginas do Novo Testamento. Essa atuação de Deus acontece assim. Os discípulos impõem as mãos, oram pelos enfermos e o milagre acontece. Eu, pessoalmente, não sei explicar como essa cura acontece, mas eu só sei que Jesus mandou impor as mãos e orar. Vejo, por exemplo, a ressurreição de uma mulher em Jope. É Atos 9, 36 a 43. Atos 9, 36 a 43. Diz aqui no texto que havia uma jovem da fé
chamada Tabita, que morava na cidade de Jope. E essa jovem morrera de repente. Então os amigos dessa jovem que morrera de repente foram correndo participar ao apóstolo Pedro, dizendo: Pedro, não te demores, venha ter conosco. Então Pedro foi ao lugar onde Tabita estava, e tendo feito todos sair, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo da Tabita, disse: Tabita, levanta-te. E a jovem Tabita, abrindo os olhos, voltou à vida. É Atos 9, 36 a 43. Aí não existe sacramento, mas só oração de Pedro. Consulta esse texto. Atos 9, 36 a 43. Você percebeu? Na ressurreição de Tabita, não houve uso de sacramento nenhum. Nenhum. O apóstolo Pedro é que foi o sacramento vivo. É isso, meus irmãos. Como se deu este milagre, eu não sei explicar, nem você sabe. Mas o texto nos revela que, quando um ungido do Senhor impõe as mãos com fé e faz oração, muitos milagres podem acontecer. Sabe, meus irmãos, esta passagem me faz ler com muita esperança aquela delegação de Jesus aos 12. Ele disse, está aqui: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel e curai os doentes. É uma ordem. Jesus disse aos 12, ide e curai os doentes. Mateus 10, 7 a 8. Não é bem claro? Jesus disse, ide e curai os doentes. E há um outro trechinho que também foi escrito para avivar a nossa fé, naqueles a quem Jesus delegou o poder de curar. É Marcos 16, 20. Diz assim: os discípulos pregavam por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, fazendo curas e milagres, e assim a pregação da palavra era confirmada através dos prodígios que o povo enxergava que estava acontecendo. Você observou? As curas e os prodígios que os discípulos faziam despertavam a fé e ajudavam o povo a crer na pregação da palavra. Confira Marcos 16, versículo 20. Outro exemplo clássico é aquele versículo de Atos 3, de 1 a 8. Atos 3, de 1 a 8. Conta assim que Simão Pedro, obedecendo a ordem de Jesus de curar pelos enfermos, para eles serem curados, ao receber o pedido de um homem doentinho, que estava ali na porta do templo, disse assim: escute o que está escrito. Pedro disse àquele doentinho: ouro e prata eu não tenho, porém o que eu tenho eu te dou. E ordenou ao doentinho: em nome de Jesus eu te ordeno, levanta-te e anda. E no mesmo instante o homem coxo se pôs em pé. Consulta este trecho, Atos 3, de 1 a 8. É a solene e famosa cura do coxo na porta do templo. Sabe, meus irmãos, esse trecho confirma aquela afirmação que Jesus revelou aos 12 nas suas despedidas. É Marcos 16, versículo 17. Marcos 16, versículo 17. Milagres acompanharão aqueles que crerem. Marcos 16, versículo 17. Milagres acompanharão aqueles que crerem. Será que a gente acredita nesta palavra, irmãos? Mas é exatamente esta verdade que a gente lê nesse milagre de Pedro, há pouco anunciado. A gente vê que Pedro teve fé na palavra que Jesus confiou a ele. Eu confio a vocês o poder de curar todo o mal e toda a enfermidade. Esta delegação de Jesus está em Mateus 10, versículo 1. Mateus 10, versículo 1. E Pedro tinha convicção do que Jesus conferira a ele. Por isso ele diz com certeza: o que eu tenho eu te dou, São Pedro. Ele sabe que recebeu de Jesus. Você percebeu como ficou claro? Quando Pedro diz, o que eu tenho eu te dou, não está querendo dizer, eu tenho uma força que Jesus me confiou. E essa força eu a transmito, essa força eu dou a você. E usar essa força era uma ordem de Jesus. Jesus disse, curai os enfermos, curai os enfermos. E Pedro acreditou, e o milagre aconteceu.
Irmãos, interessante ouvir o Pedro dizendo àquele doentinho lá na porta do templo: o que eu tenho, eu te dou. E o coxo imediatamente ficou de pé. Irmãozinhos, Jesus tem toda a razão. Eu estou estudando muito este texto. Jesus disse: milagres acompanharão aqueles que crerem. Precisamos repetir muito para nós mesmos esta palavra, principalmente nós ministros, né? Marcos 16, versículo 17. Milagres acompanharão aqueles que crerem. Vocês assistiram a entrevista do programa Prazer em Conhecê-lo, do dia 24 de abril deste ano de 2005? Neste programa, eu dei um depoimento de 1 hora a respeito de como eu saí do mundo das drogas e me tornei padre franciscano. Parece impossível. Do mundo das drogas ao mundo da fé. Eu não sei se a Rede Vida irá reprisar outras vezes esse programa, mas agora você poderá ter esta entrevista gravada em DVD. É o depoimento completo sobre a minha vida. Eu, Frei Jorge da Paz, do mundo das drogas ao sacerdócio franciscano. Se você quiser adquirir este DVD, telefone para a nossa associação. O DDD é 11 e o telefone é 5524-6615, horário comercial. Está aí no seu vídeo. São Paulo, 5524-6615. E agora fique aí com a mensagem de Nossa Senhora. Queridos filhos, hoje eu convido todos vocês a serem as minhas mãos, estendidas em oração sobre o mundo inteiro, porque o mundo está colocando Deus em último lugar. Quanto a vocês, meus filhinhos queridos, em toda a sua vida, sempre coloquem Deus em primeiro lugar. Se vocês colocarem Deus em primeiro lugar, Deus os abençoará e lhes dará a força para vocês serem testemunhas vivas desse Deus de amor e de paz. Eu estou com vocês e intercedo por todos vocês. E lembrem-se sempre, meus filhinhos, que eu amo todos vocês com muita ternura. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Levanta-te, Senhor Deus, com teu poder e afugenta os inimigos da tua igreja. Apavora, Senhor, os inimigos que te odeiam. Os espíritos do mal se humilhem na tua presença. Como a fumaça que no ar se desvanece, assim se dispersem todas as forças do mal. Como a cera que ao calor do fogo derrete, diante do fogo do amor do Senhor, todo o mal se derreta. Jesus, 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 em teu nome manifesto o teu poder aqui, Jesus. Em teu nome manifesto o teu poder aqui, Jesus. Cura, Jesus, cura, Jesus, liberta, Jesus,
liberta, Jesus. Em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Abençoa as famílias do nosso Brasil, Senhor Jesus. Conforta os teus doentinhos, Jesus. Comunica a tua saúde aos corações arrependidos. Desamarra os que estão presos pelas forças do mal. Quebra os grilhões que causam as doenças, Jesus. Dá coragem aos desanimados. Alegra os deprimidos. Consola os decepcionados, Senhor. Comunica a tua esperança aos que choram. O teu evangelho, Jesus, tu revelastes que de ti sai uma força que cura. Irradia esta tua força que cura agora, Jesus, sobre todo o teu povo brasileiro. Cura todas as enfermidades, Senhor. Cura o teu povo, Senhor Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.